Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Bom, dando continuidade então, né, os 55 anos que a gente está fazendo aqui no programa de engenharia nuclear. A gente trouxe aqui, a gente está para trazer a ouvidoria desde o ano passado, tentando juntar os calendários, né, do PEN da ouvidoria, mas a gente conseguiu agora. Então hoje a gente trouxe aqui a ouvidora para falar com vocês, a ouvidora do FRJ. E a assistente dela, a doutora Luísa e a doutora Fernanda. Elas vão falar um pouquinho para a gente qual é o papel da ouvidoria e a ouvidoria da mulher, que também foi criada no FRJ, né, na promoção da cultura da paz, e falar um pouquinho dos ritos e rituais que envolvem a ouvidoria da UFRJ, né. Como vocês sabem, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós temos vários ritos, né. Nós temos professores, temos a coordenação acadêmica, temos uma comissão acadêmica no programa, e temos a comissão de acompanhamento de alunos, né, que é a professora Marta Sá, lá na Poli. Depois temos os respectivos diretores e, por fim, se nada der certo, aí entra a ouvidoria, entra a Luzia aqui, Fernanda, independente de ser aluno, servidor, professor, CLT, enfim. Então, hoje ela vai explicar um pouquinho aqui pra gente qual é o papel da ouvidoria dentro da FRJ. Então, por gentileza, com a palavra, Luzia. Eu sou Luciana Lúcio, estou nessa universidade desde 1985, como estudante. Graduei pela Escola de Enfermagem na NEI, em 1989, chegou como enfermeira da Escola de Estados Unidos, onde permaneci por 30 anos. E aí, no decorrer de vida, fui licenciatura, especialização, mestrado, aí volto para a Faculdade de Medicina para o curso de doutorado, em 2008. Em 2019, recebi o convite da professora Denise, nossa antiga reitora, para assumir a nossa auditoria espiritual aqui. Em 2021, com a aposentadoria da professora Cristina Vista, a professora Denise me convida a assumir a ouvidoria. Então é sobre isso que vamos conversar. Como é que a ouvidoria pode atender e atende aos objetivos de desenvolvimento sustentável? Vocês vão ver que somos um sonho antigo e já trabalhamos dessa forma há muito tempo, atendemos as metas de desenvolvimento sustentável quando a gente pensa em cultura da paz. Então, eu não estou sozinha, junto comigo, a equipe de unidade sustento estão a Aline Fonseca, secretária, Débora Abrantes, a minha assessora, Fernanda Velar, assistente, e a Carla Santana e a Mônica Marques também fazem parte do quadro. E aí, ontem eu estive pensando, falei, somos da UFRJ. A UFRJ é parte de uma sociedade. E aí eu consegui aquela imagem para buscar a representação de uma sociedade. Então eu tenho pessoas jovens, pessoas idosas, tenho crianças. E não são dois, não são três, são milhares de pessoas. Somos diferentes. Eu sou diferente da Inayá, da Vânia, da Fernanda. Pensamos diferentes. Por que pensamos diferente? O conflito, ele é parte dessa sociedade. Justamente porque somos diferentes. Nós divergimos de pensamento e conflitamos. E vamos debater as nossas ideias. E aí a gente está brigando, nós mesmos estamos discutindo. Eu não concordo, no final acaba ninguém concordando, mas vai de um lado, eu dou volta, para conversar. E isso é normal? Não é normal. Porque é assim que a sociedade vai crescer. E é em cima dessas discussões que conseguimos construir algo nessa sociedade. Além do conflito e da divergência, violências e violações de direitos perpassam pelas pessoas. E aí entra a democracia para trabalhar em
prol disso tudo, e as ouvidorias, para promover o respeito dos direitos numa universidade e o enfrentamento a todos os tipos de violência. Então, aquilo que eu falei, numa sociedade que se diz plural e democrática, o ideal é que ela conviva com os convivos e que tenha mecanismos para trabalhar. Então, não é anormal encontrar duas pessoas discutindo no corredor. Não pode uma estar gritando com a outra, ela faltou. Aí passou os limites. Mas, como pessoas, a gente tem o direito de consultar e discutir os nossos pontos de vista. Isso já está lá no Brasil, esse motivo. Se não é CNJ, se na sociedade já é assim, imagine na UFRJ, que tem um tamanho e uma complexidade similar ao município de Pequeno Porto. São 68.987 estudantes distribuindo no ensino de primário, aquele fundamental, médio, na graduação e ainda na pós-graduação. São 8.197 servidores técnicos administrativos, 4.131 professores, fora os nossos colaboradores, as nossas profissionais contratados, terceirizados, que também fazem parte do nosso curso. E aqui estão os nossos campos. Temos a Praia Vermelha, no centro temos o Lago São Francisco, temos a Faculdade de Direito, temos o Instituto de Odontologia, aqui o nosso maior campo, que é o do Fundão, Duque de Caxias está aqui em Macaé. Todos são da FRJ e todos merecem o mesmo olhar que o nosso maior campo. Então, quando a gente pensa no princípio de desenvolvimento sustentável, a gente começa a observar que já estamos tentando atender algum deles. Ora, quando eu trabalho com educação, eu penso em transformar a vida de pessoas a partir da educação, eu estou falando de erradicação da pobreza, também estou falando de bem-estar e saúde, quando eu falo de educação, e inclusive dos nossos servidores e pessoas que ficam no nosso campo. Na educação de qualidade, na igualdade de gênero, essa é uma das lutas, é um dos enfrentamentos na ouvidoria, no desenvolvimento e crescimento econômico, na redução das desigualdades e, finalmente, no objetivo 16, que é a construção da paz na sociedade. E a gente sempre tenta pensar dessa forma, que qual é a contribuição de uma universidade para que a gente possa atingir as metas do milênio. Aquela de 2015 ficaram lá. Nunca soube que alcançar. Passou 2015, 2016, agora prorrogamos para 2030. Então, temos 7 anos. Vamos ver em que conseguimos contribuir. A ouvidoria geral, ela é um sonho antigo. E aí, como diz aquela música, sonho que se sonha só, é um sonho que se sonha só. Mas um sonho que se sonha junto, ele se torna realidade. Eu não sonhei sozinho. E assim foi com a professora Cristina Ayuri, que esteve como gestora da ouvidoria desde 2009 até 2021, e pensou, idealizou a ouvidoria junto com os professores Aloysio Teixeira e o professor Francisco Leto. E eu, como ouvidora geral, fui nomeada em 29 de dezembro de 2021. E a nossa ouvidoria da mulher? Foi a motivação. Quer acompanhar modismo? Você me joga agora, quer acompanhar modismo? Só para... Não. O que queremos na ouvidoria da mulher? Olha a nossa representatividade. Lembra que eu representei a sociedade? Assim como a sociedade, a UFRJ
é parte da sociedade. E se observa na literatura e no mundo real o aumento de violação de direitos e violência contra mulheres. Essa foi a nossa motivação para estudar a nossa sabedoria da mulher. Então, vejam, estudantes com matrícula ativa na graduação, as mulheres representam 55% do homem. Na pós-graduação, lá no centro, 60,56%. No mestrado, 54,3%. No doutorado, 51,6%. Esses dados estão no CITA. Servidoras docentes mulheres, aí perto. As docentes mulheres férteis são apenas 48%, mas logo bateremos essa meta. Como técnicas administrativas da educação, representando 52% do corpo profissional, e no complexo hospitalar, que é a minha área de hoje, somos 64,9%. Então, a grande maioria. Em relação às mulheres autodeclaradas, a gente já sabe que somos 28,1%, infelizmente, ainda. E por isso tentamos fugir para trazer mais mulheres pretas a essa universidade. E o que é a autoria? A autoria é um órgão legislador. Ela não é executiva, ela não é administrativa, ela também não é adjudicativa. Isso significa que quando uma pessoa me encaminha uma demanda, eu não posso resolver essa demanda. Se a demanda for pertinente à COF, ela vai para a diretora da COF, a diretora, e se for um programa de pós-graduação, daqui, a diretora da COF encaminha para cá. E na volta, o mesmo recurso. Na IA responde para a direção, e a direção me responde, e eu leio, vejo que aquela forma que ela escreveu, o cidadão vai conseguir entender que a linguagem está apropriada. Se estiver, eu insiro no sistema Fala BR para que esse cidadão possa ter, então, a sua resposta conclusiva à sua demanda. Nós interpretamos todas as manifestações de forma sistêmica. O que isso significa? Eu não posso observar uma demanda isolada. Quando eu começo a perceber, eu tenho algumas demandas da COF. Olha, mas olha essa demanda. Olha a similaridade dessa demanda com essa outra demanda. Olha, alguém disse, por exemplo, hoje eu atendi, uma servidora que trouxe uma demanda dos gatinhos numa unidade. Proibiram a alimentação dos gatinhos na unidade. Quando ela foi tentar dar o alimento, tinha a placa, ela não viu, foi tentar dar o alimento ao gato, e alguém disse que não pode dar isso ao gato. Quando deixou o gato, ela disse, espera aí, você não pode fazer isso com o gato. E aí a pessoa vai contra ela de forma agressiva, então surge aí um conflito. O que eu vou analisar daí? Foram os gatos dessa unidade? Não. São os animais da UFRJ. Lembra dos campos que eu coloquei? Em todos os campos temos problemas com cachorro, que morde alguém, com gato todo. O que a universidade já adotou? Já colocou uma placa que é proibido soltar animais. Mas estamos fazendo a supervisão para identificar se alguém está abandonando os bichinhos aqui? Às vezes a câmera pega alguém, mas não tem. Não, a gente vai ver lá o cachorro morde alguém, não. Daí a função armada de algo que deveria ter sido trabalhado. Então, todas as vezes que a gente pega essa demanda, a gente faz análise de forma sistêmica, não entendendo, por exemplo, o componente que ela precisa do gato que ela queria dar. Porque o que o gato estava fazendo ali? Era uma unidade para lá, era uma unidade para a colocação do gato. Bom, nós somos um instrumento de interlocução com a sociedade em geral e também com a comunidade da UFRJ. Isso significa que todas as vezes que vocês entendem que têm um direito
percorreram os caminhos institucionais que a INAIA colocou e não conseguiram ser atendidos nesses direitos que acreditam que seja de vocês, não dizendo se é ou se não é. Vocês querem falar com o doutor. Eu quero falar com o doutor. Posso? Pode, claro. É só marcar uma reunião presencial ou online e a gente vai atender e vai escutar e acolher essa pessoa para entender o teor dessa demanda. Logo em seguida, avaliando os direitos dessa pessoa, a gente vai pedir para que ela insira essa demanda no sistema Fala BR, para que a gente possa, então, encaminhar a fim de que esse direito dela seja validado ou não. Existem alguns direitos que chegam até nós, estudantes, contra professores, reclamando dos professores, porque o professor teria reprovado. E aí dá dois passos, vem o professor, reúne o estudante, reúne o professor, caminho unilateral. Reúne o estudante, reúne o professor no dia, veja, apliquei a prova que o estudante não conseguiu, né? E de trabalho tal, o estudante não conseguiu. O estudante tem mais de 70% de ausência, não. É um direito dele, nossa? Não é. Então, esse direito não pode ser discutido. A ouvidoria, ela estimula as iniciativas descentralizadas. Por isso que a professora INAIA, vamos fazer a segunda forma 3, vamos chamar a ouvidoria para vir aqui para conversar com o nosso grupo. E assim estou eu e nós estudamos. Agora, nós não somos o pai conosco, não substituímos e não podemos ser confundidos com as associações, com as representações, com os ICEAs, com as auditorias, com a regidoria ou com o Estado, ok? E quais são as nossas competências? Orientar para que ocorra a denúncia, por isso que eu disse aqui agora. Entendemos que tem um direito seu, por diferenciado, já percorreu os caminhos institucionais e não teve resposta, denuncie a ouvidoria. Bem, além disso, fazemos a mediação dos conflitos, avaliamos a procedência das solicitações e encaminhamos aos gestores, cobramos as soluções dos gestores, não é aquela coisa externa e física, sabe? As pessoas estão acostumadas, mas não. A gente vai cobrar, tem um período de eu encaminhar, tem um período de gestor de reencaminhar essa demanda com uma resposta que eu devo enviar ao nosso demandante. Auxiliamos no exercício da autocrítica e da reflexão no âmbito da UFRJ, mapeamos e localizamos eventuais falhas e daí sai o nosso relatório para a reitora ou para o reitor. Propomos a adoção de providências ou medidas que possam solucionar esses problemas, são as nossas recomendações, e damos retorno à pessoa de forma desburocratizada, okay? Da forma mais simples possível que ela possa entender. E quem é o nosso público? Tanto da Ouvidoria Geral como da Ouvidoria da Mulher, estudantes, servidores, estagiários, terceirizados, prestadores de serviço, colaboradores, usuários da UFRJ em situação de violência ou violação de direitos na UFRJ. Isso significa que os pais de estudantes são nossos focos, pacientes são nossos focos, famílias de pacientes são nossos focos. Não é preciso que seja apenas servidores e estudantes para que sejam atendidos pela UFRJ. Como é que vocês podem nos acessar? Pela página da ouvidoria, ouvidoria.ufrj.br, pela plataforma de ouvidoria de acesso à informação, que é esse botão de saldo do sistema Fala BR, pelos e-mails da ouvidoria e do SIC,
pelo telefone 39320653, que funciona na maioria das vezes. Tá certo? Porque não é 100% das vezes que a gente consegue garantir o funcionamento. Eu peguei já parado há quase 15 dias. Ok? Ontem estava funcionando. Então, assim, sabe que tem as oscilações, a gente tem que testar todo dia, tem que causar estranheza quando ele não toca, porque ele não toca. O atendimento presencial pode ser solicitado pelo técnico de auditoria. Estamos localizados no prédio velho da reitoria. E todas as manifestações que tivemos, preferencialmente, precisam ser feitas pelo sistema Escola BR. Se o demandante não tiver essa condição, a auditoria vai assessorar essa pessoa para fazer essa inscrição. Então, aqui está o sistema de São Paulo, o espaço para acesso à informação, denúncia, elogio, reclamação, simplifique para desburocratizar o serviço público, uma solicitação de serviço ou uma sugestão. Então, se tem algumas coisas que aqui eu quero trabalhar, é a possibilidade de divulgar o elogio para o servidor, deixar de entender que ele não fez nada além de obrigação. Sabe como? O demandante fez um elogio, porque ele foi prestativo, ele atendeu o social. Aí o chefe diz assim, ele não fez nada além de sua obrigação. Ele acertou por isso para isso, é para ser justo. Não é. Esse elogio precisa ser levado a ele há um tempo. Ele pode, inclusive, publicar no currículo dele, fazer um quadro, que é algo que nos conforta como pessoas humanas. E fazemos tudo para ter o melhor trabalho, oferecer o melhor de nós. E aí, quando essa recíproca acontece, é muito positivo. E isso, os elogios eram publicados, exatamente. E é muito bom quando a gente vê isso. O outro que é muito interessante são as sugestões. Não adianta só dizer que está muito ruim. Está muito ruim porque ajuda a pensar o que é que eu posso oferecer que vai melhorar as condições de vida do nosso universitário. É isso que a gente precisa. Então, aqui estão tipificadas as nossas diferentes violências e violação de direitos. Eu tenho assédio moral, diversos tipos de violência, física, psicológica, sexual, de gênero, a moral, a violência patrimonial, a importunação sexual, a divulgação de cena de estupro, o capacitismo, o etarismo, a gordofobia, a intolerância religiosa, a intolerância LGBTQIAP+, a intolerância étnica, a discriminação, o racismo, a violência autoprovocada ou auto-infligida, a xenofobia, o trote, o bullying, o ciberbullying, a psicofobia, as relações abusivas no ambiente de trabalho e ainda qualquer outra forma de violência institucional que possa surgir no âmbito da UFRJ. Esse eu não sei se você se lembra, mas foi um dos trabalhos realizados pelo PT que estava desenhando a nossa resolução que iria tratar das violações e violências no âmbito da UFRJ. Essa resolução política já se encontra com uma CNM do Conselho para análise. Mas o trabalho não está aí, está caminhado. E o que chega na nossa auditoria? A maior parte das manifestações são reclamações, 37%, seguida de solicitação, 21,6%, e denúncias, 17,2%. Olha o elogio, 1,3% não importa, mas ele precisa ser valorizado. Ele precisa ser divulgado. Não é a cultura da paz? Um vai puxar o outro. Eu não tenho que só assistir, eu preciso da fonte. Pode. Você gostaria de reclamação e denúncia? A denúncia é quando eu entro com auto de insatisfação
a nível de serviço. E a reclamação, eu não estou sendo bem atendida. Okay? E ele paga a denúncia do imagem tópico legal. E o que é campeão de queixa de ouvidoria? Certificado de diploma. Não se importa se da graduação ou se da pós-graduação. 6,35%. Isso é seguido pela conduta docente, pelo assédio moral, depois pela comunicação de luta de irregularidade. Okay? Então, temos muito que fazer em relação ao certificado de diploma, porque grande parte dos nossos estudantes, não importa o estado que esteja, reclama sempre de tudo que acontece em volta dos diplomas. Como é que funciona, então, a nossa auditoria? Recebemos a demanda, depois disso, realizamos orientação para registro dessa demanda no Fala BR, analisamos e encaminhamos a demanda às áreas responsáveis, recebemos as respostas oriundas da unidade, enviamos a resposta conclusiva e depois convidamos a pessoa a participar da pesquisa de satisfação. O que é uma resposta conclusiva aqui? A gente considera uma resposta conclusiva, digamos que eu tenho uma denúncia de assédio moral. O assédio moral implica na abertura de comissão de investigação e se a comissão de investigação validar, posteriormente não faz. Em todos esses recursos, eu preciso informar ao demandante. Olha, a sua demanda virou um processo de número tal que eu posso acompanhar por escrito. Algumas páginas vocês sabem que são protegidas, mas a lei acompanha. Essa demanda só é considerada concluída quando termina a comissão de investigação e ele diz que não tem materialidade para continuar, ou ele diz que transforma em página, e aí eu preciso esperar o resultado desse página, e isso então vai ser a resposta conclusiva do demandante. Enquanto isso, a gente fica em conversa com esse demandante. Aqui está o fluxo das nossas denúncias. O que tem aqui de alterado, diferente do que mudou agora em 2021, que todas as demandas que envolvam o servidor e caminhem para abertura de comissão investigativa ou fase, elas não podem mais ir para o diretor da unidade, elas precisam ir à unidade correcional. Na nossa universidade, a unidade correcional corresponde à DAC, que são de comissões, que antes era da PR4 e agora faz parte da administração central de reitoria, compreendendo todo o corpo da UFMJ, ok? Não só servidor, mas todo mundo. Está ligado ao gabinete de pesquisa. Ela só não tem o nome de unidade correcional. O nosso curso de atendimento de elogio, isso já é o nosso dever de casa, porque foram colocadas aí para dever de casa pela nossa variação da CGU, e aí a gente já está construindo. E a variação do demandante, como é? Nossa, com esse trabalho todo, a ouvidoria deve ser muito bem avaliada. Será? Não é. Lembra quando eu disse que as pessoas vão encaminhar uma demanda que entendem como direito dela? Mas sempre é direito dela aquela demanda? Nem sempre. E aí, quando não é um direito dela, a resposta vem de forma negativa. Logo, eu tenho 51% das pessoas dizendo que a demanda não foi resolvida. Ora, se eu queria a minha nota para eu passar e envolver essa nota, se eu faltei, tirei 3 na prova e não entreguei o trabalho, é meu direito? Não é. A minha demanda foi resolvida? Não. Podia ser resolvida? Não. Então está aqui. 51% das demandas não são resolvidas. Não.
É claro que eu tenho outros motivos também, mas esse acaba na análise caminhando para a maioria deles. E o Guia Lilás? O Guia do Lilás, agora em março de 2023, passou a ser o nosso aliado no enfrentamento da discriminação, do assédio moral e do assédio sexual. Então, ele diz que é preciso garantir relações profissionais saudáveis e ambientes profissionais também saudáveis. E aqui a gente expande para o ambiente do estudante também. Por quê? Porque isso é o ideal para a saúde física e mental das pessoas. Se eu quero ter pessoas saudáveis, lembra de um dos objetivos que eu falei lá no desenvolvimento? De saúde e bem-estar? Está aqui. Se eu quero ter pessoas saudáveis, eu preciso tratar esse ambiente. E o trabalho ele representa uma das dimensões que define a qualidade de vida e também a inserção social das pessoas. Sabe aquela coisa, a vida é o trabalho? A gente trabalha por isso. Tem um sofrimento de trabalho? Tem linhas de pesquisa o sofrimento de trabalho. Agora, sofremos sempre desse trabalho, eu já passei por alguns anos, né, que eu já falei. Eu posso dizer que eu muito feliz, não é só. Ainda que tenhamos que cuidar de pessoas, cuidar de ambientes, o assédio, a discriminação, são problemas coletivos que impactam nesse ambiente. E eles violam, olha aqui, a dignidade e a integridade e também a salubridade das pessoas. Mas também tem uma coisa, que aí, né, o grupo de pessoas que pensam no trabalhador como mão de obra vão ser prejudicados, que é a produtividade. Se eu tenho um ambiente com assédio, a pessoa vai adoecer. Se essa pessoa adoece, logo ela não produz. Então está aí o foco do mundo em cima desse trabalho. Estamos nisso desde 2009, que a professora Cristina Rich levantou essa bandeira de enfrentamento. E se observarmos na aula 7 horas, eu parei para fazer o levantamento dos últimos 20 anos, a quantidade de atividades que a universidade tem feito em prol dos direitos humanos. Mas agora a sociedade acordou para o trabalho, para o ambiente de trabalho e para as pessoas saudáveis. Um movimento que foi adotado a partir da pandemia, que culminou com a adoecimento do isso segue a Organização Internacional do Trabalho. E aí eu quero passar para a nossa servidora Fernanda, porque a Fernanda ela é responsável por oferecer um curso de assédio moral no trabalho aos nossos servidores antes de ir para a ouvidoria. Então, é dela esse caso. Boa tarde. Bem, o que caracteriza o assédio moral antigamente, e até hoje ainda, como uma conduta repetitiva que causa mal-estar, que causa destrói a autoestima da pessoa, deixa um ambiente de trabalho disfuncional, sendo que desde 2019 a OIT determinou que não é mais uma conduta repetitiva, uma conduta única de agressão, de respeito, já pode configurar assédio moral. Só que isso ainda está em votação, né? O presidente já sancionou, mas aqui está passando o Congresso, é uma série de burocracias, mas já é um entendimento que as pessoas conhecem. Então, às vezes, traz um pouco de as condutas mais comuns que se observou de assédio moral, que podem acontecer de superiores para subordinados, entre colegas, subordinados contra superiores, né, um grupo que eu gosto daquela chefia, então começa a ficar picuinha, começa a não querer cumprir ordem, começa a desrespeitar, então tudo pode caracterizar. Então a gente trouxe aqui, privar pessoas de uso de aparelhos, então a pessoa volta de férias e não tem mais computador.
A pessoa volta de férias, não tem mais a sala, ela foi cedida por uma outra pessoa. Então, isso tudo sonegar informações necessárias. Então, tipo, eu preciso saber essa informação para realizar meu trabalho. E a pessoa simplesmente não faz. Entendeu? Tipo, esqueci de falar. Você fez todo o trabalho, mas não é mais isso. Você tem que desfazer tudo e fazer outra coisa. Isso é absoluto assediador. Pressionar para que as pessoas não exerçam o seu direito. Tipo, na pandemia agora, muita gente tinha o direito a trabalhar remoto. Ah, não, mas eu não quero que você trabalhe remoto para que você esteja permissão. Ah, mas você tem uma resolução do Consul que me garante isso. Eu faço o grupo de risco. Problema seu, vou te dar falta. Isso aconteceu muito. Atribuir atividades ou acima ou abaixo. Uma pessoa que é gerente de alguma coisa e a pessoa tipo, não, bota o cara para limpar a mesa. O cara, sabe, tem um cargo aqui dentro, ele tem uma função bem determinada e é colocado para fazer uma outra, mas pelo simples fato de não vou com a sua cara, então, tipo, você tem um doutorado e está no cargo tal, mas eu vou botar você para atender na secretaria, e é isso aí, pode ser porque o perfil, né, que for publicar profissionalmente, ou porque tem uma conduta abusiva ali, a pessoa está usando o seu poder para humilhar aquela outra, para causar um mal-estar. Tem pessoas que não respeitam as decisões da equipe. Então, a equipe determina, vamos fazer de tal forma. E aquelas pessoas que não podem falar, não vou fazer, não estou afim de fazer isso, discutir o trabalho de todo mundo, deixar todo mundo estressado. Então, divulgar promoções, segregar pessoas terciárias de pessoas que, tipo, a equipe está toda aqui, mas aquele cara que é um estranho, vou botar ele lá no cantinho, deixa ele lá. Sabe? Então, o assédio moral é muito. Cada situação é uma situação. Ela tem que ser avaliada caso a caso. Ignorar a presença da pessoa, atribuir tarefas fechatórias, violência física ou verbal. Temos o assédio moral de gênero. Isso é muito interessante, porque às vezes. Mas não é possível, como assim? Isso as pessoas ensinam, tipo, você é mulher, né? Você não serve pra isso. Mas você em função do gênero, em função às vezes da fora, em função da pessoa ter receber. Então, tem várias discriminações nesse sentido. Aí pega a ideia de uma pessoa e fala, não, essa ideia é minha, mas é daquela outra pessoa. Acontece muito frequentemente com mulheres. Acontece com homens também, mas é muito frequente com mulheres. Questionar a qualidade mental, você é louca, tá de TPM, tem que fazer piadinha, quando a mulher está numa situação limitada por injustiça, ou então alguma situação que está vivendo ali. Interromper ela, né, aquela coisa do mundo. Né, estava falando alguma coisa, chega o cara e diz, não, mas é isso que explica exatamente o que eu disse. Cara, eu estava falando isso. Tratar de forma infantilizada. Eu acho que todo mundo já passou por algo audiovisual porque era comum, era naturalizado. E hoje em dia a gente vem questionando isso falando, não é assim que tem que funcionar. Gestação, muitas mulheres são muito preconceitos com a gestação, licença maternidade. Daí vai dar vontade em casa, vai ficar 6 meses em casa. Mas que isso? Aí vai voltar, aí perdeu a sala. Isso eu digo que aconteceu comigo. Quando eu voltei, eu não tinha sala. Quando eu voltei, eu não tinha onde computador, eu falei, não existe. O que está acontecendo aqui? Desconsiderar recomendações de pessoas que não podem estar em certos ambientes, por questões de saúde. Eu trouxe aquelas piadinhas clássicas, tipo, sexista, né? Tipo, não, mas a mulher, não sei o que. Isso não é piada, isso. Muitas vezes isso causa um mal-estar e as pessoas não conseguem mensurar. E aqui a gente já entra na questão do assédio sexual. Assédio sexual é todo aquele que não é consentido. Então, você fez aquela piadinha de cunho sexual e a pessoa não gostou, não correspondeu, para. Não, mas a pessoa gostou, a pessoa correspondeu, tá.
Aí entra no campo do preço. Mas não gostou, para ali agora. E ali o decote, a roupa. Ah, nossa, mas você tá bonito, tá? Mas não gostei. Esse negócio de, vai falar e dar aquela encostadinha assim, se a pessoa não gostar, não faça. Porque é questão de consentimento. Se a pessoa participar de ponto, as pessoas explicam, não, mas se você sair comigo, eu posso melhorar seu carro, eu posso te ajudar de uma certa forma. Isso é convite do investimento, a pessoa que chama para tomar serviço, ela fala, eu não estou afim de tomar serviço. Mas vamos, porque vai ser legal. Cara, não é não. Cheques, palavras que podem ser escritas, às vezes aquela mensagenzinha do WhatsApp, aquelas brincadeirinhas que você fala, cara, essas brincadeirinhas eu não estou gostando. Conversa do indesejável sobre sexo. Então, tipo, é aquela coisa que pode ir para o campo sutil, numa insinuaçãozinha, e pode ir para um campo de fato, a pessoa chegar e falar na sua cara alguma coisa, ou então tocar em você de uma forma pertinente. E muitas vezes as pessoas que não respondem a isso, elas começam a ser maltratadas, começam a sofrer assédio moral, começam a ser colocadas de lado. Então também tem toda a pessoa que assedia pode ser responsabilizada na esfera administrativa, se o seu assédio for comprovado, ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar, e na esfera penal. A gente tem caracterizado o assédio como superior para o subordinado, né? Na verdade, esse entendimento da esfera civil é um pouco mais ampliado. Então, por exemplo, pessoas que têm algum tipo de, mesmo que não seja superior ou hierárquico, mas tem algum tipo de poder, tipo professor com relação a aluno, né? Isso já podem configurar como o assédio. Então tem tipificação penal, inclusive. Então, mesmo que algumas coisas não sejam legalmente tipificadas, existem leis que você consegue encaixar nessas situações para formas de punição ou advertência. Conduta discriminatória, usuários que pagaram para mulheres, discriminar pessoas por idade, orientação sexual, gênero, em função de sua identidade de gênero, não contratar mulheres por motivo daquela coisa de mulher vai ganhar menos que engravida, então essa discriminação não pode. Pessoas que têm uma qualificação, mas são discriminadas em função da idade, também é muito comum. Existe um assédio moral organizacional como efeito da instituição. Então, a instituição tem aquele tipo de conduta para estimular as pessoas a produzir mais, a ter um determinado comportamento, ou então pressionar aquela pessoa para trabalhar mais, aquela coisa do cara que vai sair no horário dele, aí todo mundo começa a olhar torto, que tem que trabalhar até mais tarde. Então, como a administração pública pode lidar, né? Cobrar compromisso, engajamento dos próprios gestores, promover uma capacitação e treinamento deles para eles entenderem qual é a função de liderança, como atua o assédio moral, como prevenir, incentivar um ambiente de trabalho mais acolhedor, mais respeitoso, apurar as denúncias de assédio. As denúncias têm que ser sempre muito bem embasadas, porque às vezes elas chegam sem muita materialidade, e isso dificulta a apuração. Então, você pegar, você tem e-mails, tem mensagens, tem vídeos, telefonemas, tudo, testemunhas, datas, a gente chama de diário laboral, você anotar os dias que aconteceram, quem são os potenciais testemunhas, isso tudo serve como subsídio para você ter uma investigação a aquele respeito. Pode ser comprovado que aquilo não configura uma assédio moral, sexual, mas é aquilo que vai ajudar no processo de investigação. E esse processo inicia a partir da denúncia. Então, no caso da auditoria, a gente recebe a denúncia de FAUDEC. Eu, particularmente, recomendo, dependendo do tipo de denúncia que seja feita de forma coletiva, né, porque é uma forma de você diluir essa responsabilidade, então dificultar, inclusive, a identificação desse denunciante, mesmo que a gente
faça todo o possível para evitar essa identificação por algum motivo, mas não, esse fato que isso aconteceu com essa pessoa. Então, isso às vezes uma denúncia coletiva é interessante. Então a gente recebe isso, manda para a Secretaria de quem é, se for contra aluno, né, para a comunidade, se for quando a servidora para ataque, né, que não das soluções, a gente recebe então fala BR. Botar tudo, as pessoas, conversar com pessoas que possam ter sofrido ou presenciado para elas juntarem mais informações, evitar declarações com o assediador, reunir gravações, fotos, e-mails, converse com pessoas da sua confiança. Né? Não se isole, porque a primeira coisa que a pessoa assediada faz é se isolar, não querer falar com mais ninguém. Não faça isso, porque o dano psicológico é muito forte. Então, a possibilidade de você entrar no processo depressivo, de você entrar no processo de baixa autoestima é muito grande. Então, evita se isolar, às vezes, se for necessário buscar uma ajuda médica, psicológica. No caso de questões sexuais, né, de abuso sexual, uma série, tem a delegacia da mulher, que é uma delegacia especializada para acolher esse tipo de situação. Você pode ligar para 180, tanto para fazer denúncia do caso, quanto para saber informações, aonde recorrer, quais os hospitais, né, que dependendo da situação, às vezes é necessário ir ao hospital, ir a um IML, fazer um pouco de denúncia. Terceirizados, empregados, tem a delegacia de trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, que forem as situações individualmente. Aí as garantias, né? Então, existem hoje instrumentos de garantia da proteção do denunciante, proteger a identidade. Mas por algum motivo a identidade vazou, uma pessoa descobriu porque aquela situação foi específica com aquela pessoa. Se começar a ter retaliação, a gente age, a CGU já protege, então a gente encaminha, dependendo da situação, vem para a ouvidoria ou a gente encaminha direto para a CGU. Então, tipo, chegou lá, começou, uma decisão arbitrária, uma alteração injustificada de função, a pessoa que uma função foi jogada para outra que não tinha nada a ver, depois que teve a denúncia, imposição de sanções, retirada de benefícios, não quer dar referência ou referências porque ela fez uma denúncia, então isso tudo pode ter retaliações. Vou tentar. Vai falar. Desculpa, porque eu você falou meio correndo. Não só retomar um pouquinho a proteção ao denunciante, é muito importante que a Secretaria de ela tem discriminado toda essa secretaria e o passo a passo de autoria por uma delas é a anonimização, a pseudonização do nome da pessoa. Nos casos de assédio, não tem como eu fazer investigação se a pessoa não colocar o nome. E durante a intuitiva, lembra aquelas comissões investigativas que eu falei, começarem a se formar, não há como se formar sem que se saiba o nome. Mas no caso de eu querer fazer uma denúncia, uma comunicação de irregularidade, alguma coisa, eu tenho que continuar de forma anônima? Tenho. Posso continuar sim de forma anônima e a ouvidoria e todos os canais precisam justificar isso. E é isso que garante aquela portaria. E se acontecer se o meu nome contar, aí tem limitações. Okay? Ninguém pode ser demitido, ninguém pode ser ligado de pessoa. Mas eu fui precisado, meu chefe vai me mandar embora. Não, no momento que ele tem uma denúncia na ouvidoria, ele está protegido. E o que eu faço? Eu fazer outro registro na ouvidoria, informando o núcleo da sua denúncia anterior, e dizendo o que aconteceu. E aí quem vai receber diretamente é a CGU. Mas por que eu tenho que função BR? Exatamente. Ele é um canal que garante a segurança do demandante, da pessoa que vai fazer a denúncia. O que se espera de uma ouvidoria? Já falamos de processo de
coisas, né? Ou a pessoa que nos procura, o que a gente faz? A gente acolhe, recebe essa pessoa, a gente escuta, orienta, e quando ela solicita, lembra da solicitação primeira, tem um psicólogo. Então, não tem jeito, a gente acaba percebendo e avaliando, né, diagnosticando que essa pessoa está lá doente emocionalmente, que ela precisa fazer uma avaliação da capacidade cultural, se é um estudante precisa ir para a TNSET para ser acompanhado, porque já chorou, porque tem outras características que a nossa formação nos aponta. E com a unidade envolvida, eu também faço a escuta de todos os estudos. Ah, mas aí tem aquela coisa, né? Você sempre apela para um, sempre apela para o outro, não tem? Exatamente. Eu sou imparcial. No atendimento de uma demanda, eu deixo de ser Luzia ouvidora UFRJ para ser Luzia ouvidora promotora de direitos de pessoas. Não posso pessoas de se é um estudante que, aquele caso, eu disse que ele não merecia nota, mas ele merecia. A gente vai até o final do dia. E o gestor, da mesma forma, a gente escuta. Sabe quando você escuta uma pessoa, escuta a outra, para você poder, então, organizar os dados sistemicamente, para então entender o que está acontecendo. Às vezes o problema não está nem ali, como foi a senhora do gatinho. O problema não é o gatinho, o problema é a falta de uma política não funciona. Estourou no copo do gatinho que foi ser alimentado, mas não era o pobre do gatinho. A gente promove a ação educativa à comunidade sobre o assunto, então tem uma denúncia de transfobia. A gente vai falar sobre isso. Tem uma denúncia de violência sexual, a gente vai falar sobre isso. Então, sempre de forma pedagógica, que é a ação da ouvidoria. E também promovemos, realizamos recomendações que possam promover melhorias. Então, aqui estão algumas das nossas atividades realizadas. O manifesto de respeito e dignidade à população LGBT da universidade, diante de uma demanda que envolveu a transfobia. Diálogos que transformam também para tratar essa demanda. A prevenção à violência sexual e ao assédio moral no ambiente de trabalho, uma outra demanda que surgiu sobre esse assunto, violência sexual e assédio moral, abordagens conflitos como um caminho para uma humanização das relações universitárias, como ideia de capacitar ao gestor de como agir em casos de conflitos. Não é que fala A e o outro vai falar B. Não, para, escuta, vê o que ele tem a falar. Deixa ele falar, depois tenta entender o que é, mas não acender esse fogo na fogueira. E aqui, nós fazemos parte do mesmo espaço, como essas diferentes folhas dessa árvore. Somos diferentes, está vendo as nossas cores? Cada um tem uma cor, cada um tem um jeito. Mas estamos nesse mesmo espaço. E é isso que a gente precisa arrumar. Pelas relações positivas. Precisamos dizer não à discriminação, à intolerância étnica, ao racismo, à xenofobia, à violência sexual, ao assédio moral no trabalho, à violência de gênero. Diga não para qualquer violação dos direitos humanos. O que a gente tem na nossa página da UFRJ de forma orientativa? A Lei Maria da Penha, o Justiça de Denúncia, o Edu, que é um aplicativo que foi criado por uma das nossas professoras da UFRJ, que tem toda a orientação sobre violência sexual, uma cartilha sobre assédio moral e sexual, outra cartilha sobre assédio moral
no ambiente universitário, uma cartilha sobre violência contra a mulher e ainda um guia de lajes de forma autorizada. Então, aqui estão as ordens de conflitos constitucionais. O resultado desse extenso trabalho, né, que a gente foi a ampliação, a possibilidade de ampliar na universidade as ações de inclusão, de transparência, de comunicação, de acessibilidade, de acolhimento e de mediação. Isso tudo com uma atenção especial a grupos que historicamente são vulnerabilizados, que é a população LGBT, as pessoas negras, indígenas e as pessoas com deficiência. A ouvidoria geral, ela permanece buscando sempre romper paradigmas e estigmas, além de contribuir com o bem comum da pessoa, o bem comum do cidadão, para que a gente possa cada vez mais e sempre ter uma universidade melhor. Reduzimos as simetrias de poder e de informação. Quando a gente simetria as relações entre universidade e cidadão, a gente está reduzindo essa simetria. Eu mando, você obedece. Não. Fala, o outro escuta. Respeita a fala do outro para que o outro não possa falar. Potencializamos a equidade, criamos espaços de reflexão. E a partir daí a gente pode criar, a gente pode levar. E aí, no sentido mais amplo, a gente permanece no mecanismo de justiça e vai fortalecer o lugar da UFRJ como uma universidade cada vez mais respeitada e plural, para contribuir com o processo emancipatório e civilizatório. E aí é o que Paulo Freire chama de transformação. A gente transforma pessoas transformam outras pessoas, até que outras pessoas conseguem transformar a sociedade. Então, acolhimento, diversidade e inclusão. Essa é a proposta da universidade. E aí a gente lembra de Viola Davis, que ela diz o seguinte: tudo que você precisa fazer é mover as pessoas. Não é mover, mandar para outro espaço, e até elas nascem, só um pouquinho. Se você movimentar só um pouquinho, essas mudanças já podem acontecer. Não tem que ser algo enorme. Então, aqui está o nosso sol querendo sair por entre essas nuvens. A gente lembra como hoje o dia amanheceu chuvoso, e nem sempre existe sol. Mas no sol, assim como nós, acreditamos, somos resilientes. O sol enfrenta as nuvens e nós enfrentamos tudo para buscar a felicidade. Que a gente possa sempre brilhar como o sol do dia hoje. Obrigada, Lucia. Obrigada, Fernanda. E abrir para o público agora para poder fazer perguntas. Isabela, por favor. Isabela. Quem primeiro? Isabela? Primeira dama. Não perdeu o primeiro. Bom, eu queria perguntar sobre se a ouvidoria seria a última instância para a gente recorrer depois de os riscos que a gente poderia encontrar durante. Ela não é a última. Não é a última Não é. instância, pode ser a primeira. Ela segue a sequência dos caminhos institucionais da unidade. Na unidade não conseguiu nada, vai para a ouvidoria. Não conseguiu na ouvidoria, tem o caminho de judicializar o seu caso. Se é o aluno, vai para o SEG, vai para o CETEC, se é servidor, vai para o Conselho. Uma outra pergunta sobre assédio moral. Assim, como é que um aluno pode denunciar, né, nesse caso, e como ele pode ter provas? Por exemplo, se não ele não tiver um e-mail, algo que isso aconteceu entre ele e o seu professor, algo assim, como é que
A literatura já descreve que, em geral, o assediador ele não age como poder. Ele age no âmbito individualizado. Ele espera eu estar. Eu sozinho e ela para poder fazer alguma coisa. Então, já se aceita o registro da denúncia como a narrativa do fato. Só que lembra que a gente disse da materialidade? Quanto mais provas você tiver, melhor. Você não tem prova, não tem problema. Sabe por quê? Essa pessoa vai agir uma vez só. Seu registro vai ficar lá. Ele vai para frente, e aí eu não vou encontrar materialidade nessa demanda para ir para formar a comissão investigativa e depois o pário, mas virão outras vozes. Entendeu aquela coisa? Não se calem. Quando todos não se calem, as vozes vão se unir. E aí a gente vai conseguir angariar essas vozes. Porque a minha vontade, né, é isso. Desde quando é porque quando eu estava discutindo, eu não tinha conhecimento da outra é recente ou não? Sim. Porque não tinha esse canal ainda. Eu lembro que eu falei que eu sou necessário que a gente não traga assim, né? Eu quero saber realmente mais desse jogo do hospital. Essa porcaria da denúncia, ela saiu em 2021, então os movimentos estão caminhando da nossa para cá. A universidade tem as suas comissões, tinha a DARF, que abria os processos de investigação, que encaminhava para as unidades. E aí o que acontecia? Muitas vezes na unidade, tem situação de conformidade, o diretor se relaciona àquela atividade, ou o diretor conhece a pessoa que está sendo acusada. Na hora de formação de um grupo, que vai ter uma comissão que vai analisar, ele não consegue ser imparcial e não tem, às vezes não tem opção, não tem escolha, porque só tem aquelas pessoas na unidade. E acaba formando uma comissão com pessoas que têm alguma relação com a pessoa que está sendo acusada. Então, isso tudo a gente está conseguindo melhorar muito. Quer dizer, até um mês atrás, as nossas demandas todas que envolviam assédio moral iam para o diretor. Em março, quando eu recebi esse guia Lilás, de pegar o guia para estudar, eu falei que aqui está mandando encaminhar essas demandas para a unidade profissional. Nós não temos isso aqui na universidade. A gente tinha uma DAC. Só que da mesma forma que a auditoria recebe pressão, a ouvidoria também, e a reitoria também. Então ela precisou dar uma resposta para o Ministério Público com relação à unidade profissional. E aí criou, tudo assim, transformou a DAC em unidade profissional, embora não tenha o nome resguardado como DAC. A DAC é responsável por receber esses processos que inicialmente a ouvidoria faz uma investigação preliminar, identifica a materialidade, essa pessoa existe, esse fato é possível de ocorrer, então é o processo e caminho para a DAC. Quando chegar lá, o diretor da DAC vai fazer a análise mais profunda, avalia se vai ou não formar essa comissão investigativa, e aí depois a comissão investigativa que vai caminhar para a análise clínica. Essas são as comissões, aquela que era dentro da 04 da minha época. Ela só pegou o trabalho e devolveu o trabalho, e aí agora se responsabiliza por todas as aberturas de instâncias que envolvam servidores, técnicos ou docentes. Só não estudantes. A CGU, ela não fala sobre estudantes. Então, estudantes, a gente continua com o mesmo caminho. Recebeu a demanda, identificou a necessidade e caminha para o diretor da unidade. Não tem nada relacionado com a denúncia de estudante ou algo assim? A denúncia contra estudantes? Tem a denúncia contra estudantes. Aí vai para a unidade desses estudantes. Se for uma denúncia de cunho ético, a gente também pode caminhar para a comissão de ética.
Obrigada. Quem mais levantou? Então, eu já entrei no canal da ouvidoria por várias vezes e falo que não resolveu minha demanda de forma alguma. Uma delas já está sexual, inclusive, e uma funcionária da Química e tal, no Fórum de Acessibilidade e Inclusão, no Fórum de Pessoas com Deficiência, eu estava participando, simplesmente ela tentou beijar, não quis, e passou a mão até na minha genital. Como se não bastasse, ela foi no Messenger no Facebook e pediu pra ir na sala dela, à noite e tal, falei que não era legal, ela continuou, eu printei tudo, botei no florista, na funcionária, isso já tem bastante tempo, fui na polícia, fui debochada da polícia, porque o policial achava por eu ser homem, eu tenho que atender qualquer mulher que me queira, entendeu? Então não formalizou minha denúncia nem nada, riu da minha cara e falar, pô, tem que ir, você tem que ir mesmo. Pô, que isso, cara, tu é viado? Eu falei, não, mas eu não quero, tal, mas, pô, porque não é assim não, mulher quer, o homem tem que ir, assim que a polícia, e na delegacia me tratou. Bom, e aqui não seguiu pra frente, não aconteceu nada, isso é uma das coisas. E outra, Que ano foi isso? isso já tem 2, 3 anos já. Tá? Das novas situações. Não, depois eu entrei de novo, quando eu já colocava direto do site da ouvidoria pro Fala BR, já era nova já. Na época eu lembro disso, eu achava que até estranho, até não sei como é que era, porque não fica no site da ouvidoria da BR, já encaminha com o governo federal e tal, entra com blog.br, já era tudo assim, não mudou nada não. E não aconteceu nada, tudo bem. E continua a vida, desse jeito, né? Não adianta nada, nem na polícia, nem beleza. E também tem outro caso meu que, se não fosse a professora Andressa e o professor Ademir, a gente ia abandonar a faculdade. Porque eu estou com um processo que está parado na Poli desde setembro do ano passado. Ia para ir do SEG para a Compa. Não foi encaminhado nem para o SEG, nem para a Compa, nem para nada. E conseguiu participar de aprendizagem graças a Deus, para André Professor, votaram, brigaram inclusive até com a secretaria lá da Poli, estava para a direção da Poli, se não fosse eles, eu não estava aqui, porque a situação está complicada e eu mandei pouco tempo, e toda hora eu estou mandando para pedir uma resposta da Escola Politécnica, porque meu processo está parado lá por esse tempo todo. Acho que o professor Demi nem está assistindo, o processo está parado lá ainda, está lá, bizarra a situação, olha aí. Quer dizer, ninguém nem segue o processo pelas instâncias que devem seguir. Já foi passado na coordenação, sabe? Você acabou de falar, a direção da escola, coordenação, tudo. Está lá parado na Poli, ninguém faz nada. Falei com o DCE, falei com o CAEM. Você colocou no Fala BR? Falei inclusive até anteontem de fogo, e até agora sem resposta. Mas você colocou o loop agora você recebeu o loop. Recebi desde as primeiras vezes. Eu tenho o número do protocolo. Qual foi a resposta que você recebeu do sistema? Em relação a... Não, eles receberam. Só a questão do facilitador de aprendizagem, quem respondeu foi a Poli, isso naquela época. E depois pra frente ninguém me mandou nada. Não estava me falando, não estava lugar nenhum. Eu tenho o número do protocolo aqui, inclusive. Em relação à avaliação da ouvidoria. Todas as demandas que entram na ouvidoria, elas têm que sair. Porque o CGU, ele controla essas demandas. E nós, no ano passado, resolvemos 99% das demandas que chegaram. Ficou 1%, ficou a 1%, ainda estava no período de tramitação. Entendeu? Pelo painel resolveu, a gente viu isso. Em relação à sua demanda do assédio sexual, eu pude assistir um exemplo na Faculdade de Direito sobre assédio sexual em homens, que a gente acha uma coisa natural, pode parecer natural, mas não é. E até eles falam, inclusive, das crianças serem assediadas sexualmente desde a infância, que é o tal do pai levar o filho para ser homem. E aí já a faculdade discutindo esse assédio. Então, não é uma coisa comum na sociedade, não é. Mas é uma coisa que já começa a ser discutida. Você, como cidadão, tem todo o direito de recolocar a sua demanda no sistema Fala BR. Eu posso estar enganada, mas alguma coisa tem que acontecer. Nem que seja ação pedagógica. Veja, a ouvidoria não é executiva, nem administrativa, nem justificativa. A nossa resposta é essa. Junta todo mundo e vamos falar sobre isso.
Assim como a mulher não quer ser assediada, o homem tem o mesmo direito de não querer ser assediado. Onde vai precisar foi tirar ela da Câmara 2, do Fórum de Acessibilidade do Não faz nada. Pode. Para mim que é abafar o caso. Até as professoras chegaram e falaram comigo para ficar mais calmo, para a coisa para seguir para frente, não sei o que foi um erro e tal, mas para não continuar. Meter um pouquinho na pergunta, né? Falou então que os mitos e rituais acadêmicos, né? Falou com o coordenador da graduação, o professor Demerito, o coordenador da graduação, o professor Andressa não está aqui, infelizmente, mas era a coordenadora da graduação, seguiu todos os trâmites, notou todas as provas, chegou para a auditoria e infelizmente ainda não recebeu um retorno. Ele pode novamente fazer o mesmo processo a partir de hoje, fazendo uma coisa que me quebra, mas faça. Você vai inserir o número, vai com o número anterior. E inserir o número da anterior, dizendo que não tem a resposta. E essa demanda, se você fez a reclamação anteontem, ainda está no período de tratamento, porque são 30 dias prorrogáveis por mais 30, dependendo do gestor ou a pessoa responsável tiver alguma dificuldade. Aí a gente multiplica. Se você não recebe, porque quando a gente recebe uma demanda, a gente manda uma resposta intermediária dizendo que a sua demanda foi encaminhada. Então, provavelmente a sua demanda ainda não foi tratada, mas a gente já tem um NUP, a gente já recebeu, vai verificar tudo que você anexou e vai mandar para o setor responsável. Aconteceu há mais de 60 dias isso? Isso, eu estou fazendo praticamente. De 15 dias eu estou fazendo. Eu uma outra demanda de acima. De assédio? Não, tem anos. E até 10 anos, até 5 você pode reapresentar a demanda. Você tem o NUP da demanda anterior que você colocou no Fala BR. Você pode trazer à tona esse número dizendo que nada foi feito em relação a essa demanda que foi colocada desde o ano tal. O Fala BR se tornou obrigatório para as auditorias em 2019. Até então eram sistemas internos. Então, caso seja uma demanda anterior a 2017, é posterior. Então, ele vai estar no Fala BR, você com o NUP indica para a gente que a gente verifica a situação. Porque, foi o que a Luzia falou, até 2023, esse ano, até janeiro, um tipo de tratamento era um. A partir desse ano, a CGU exigiu que esse tratamento fosse de forma diferente. Antigamente era mandado para a chefia da unidade e, eventualmente, acontecia esses problemas, abafar. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já manda direto para a DAC. Então aí já é um outro tratamento, já vai para a comissão investigativa. Uma outra forma de... Essa semana eu recebi uma servidora da universidade com uma demanda. Aí eu recebi, ela tinha uma demanda e pedi para que colocasse no sistema Fala BR. Ela olha para mim e assim, engraçado, eu fui aluna, ela já tinha falado que foi aluna da universidade. A outra ouvidora, a professora Cristina, foi só eu falar com ela e ela foi lá na coordenação de graduação e resolveu tudo. Só que desde 2019 que se tornou obrigatório o uso do sistema Fala BR. A gente não pode agir sem que a demanda esteja no sistema Fala BR e que a gente siga esse fluxo. Por quê? A dela foi resolvida, mas quantas outras se perderam? Demandas que chegavam por e-mail. A gente não tem e-mail que finaliza. Não tem como a gente controlar tudo que chega por e-mail. Mas antes era assim que as demandas eram tratadas. E as pessoas também não querem. Depois da pandemia, eu fui depoimento de 2 pós-docs sobre a situação de assédio sexual. O professor acompanhou cada um deles, né? Eu fiz o registro aqui, conversei com cada um e eu ofereci a resposta para todos os auditores, não fizeram. A Lívia ficou resguardada e disse, não, já está registrado aí, e aí foi tirado da pesquisa, né? E aquela coisa, né? Uma infecção, então, mas não quiseram do assédio, ela não fica adoecida, ela se sente mal e na maioria das vezes ela não quer lançar a mão da menina, mas já viu, assim, até não me professor na época, o aconteceu e aí ela fez ela desejando. O professor acompanhou. E uma outra Título.
queria perguntar sobre o que a auditoria faz, por exemplo, na sua apresentação, você falou sobre a auditoria geralmente quando recebe as demandas, geralmente encaminha para a comunidade. A gente sabe a realidade da UFRJ, a maioria das comunidades não estão preparadas com a receber realmente os casos e resolver por exemplo, a universidade como preza pela diversidade, pela inclusão, pela qualidade. Só que não existe isso geralmente na maioria das comunidades. Por exemplo, eu faço parte da COP, eu sou da casa da universidade, na engenharia. Quando eu entrei, não senti esse acolhimento, por exemplo. A gente sabe que o acolhimento é muito importante para a produtividade da pessoa, para a ciência de si. Por exemplo, os países desenvolvidos, eles fazem tudo para poder fazer o incentivo à diversidade, porque assim está precisa na diversidade. Aí existe ciência de diversidade, por exemplo. Então, quando eu entrei na COP, eu não senti acolhimento, por exemplo. E a COP, por exemplo, faz parte é o maior aliado do programa de engenharia na América Latina, só que tem várias pessoas de diferentes países. A gente não sente, por exemplo, esse acolhimento. Relatos dos colegas estrangeiros, do Peru, da Colômbia, do Peru, vários países. Escolher a xenofobia, que é uma das explicações nossas. Claro, a gente viu a discriminação. Porque é uma prolongação da sociedade brasileira. A universidade não é fora da sociedade, é parte da sociedade. Então a gente sofre isso quanto na sociedade, também dentro do ambiente universitário. Coisas que, por exemplo, eu acho, quando as demandas, por exemplo, que a auditoria recebe, essa auditoria pública, avaliar com as unidades para poder implementar essa cultura de acolhimento, de inclusão e diversidade. O diálogo que transforma. Chegou depois? Mas eu vou passar a palavra para a servidora da COP, que tem um excelente surpresa aqui. Meu nome é Wanda, você entrou em que ano na COP? Então, a gente tem o Apolicop que se criou em 2020. O Apolicop é a tradução dessas coisas. A gente ouvia que a COP não era um espaço que não acolhia. Então a gente já botou o nome do nosso grupo de ciclo social Apolicop. Então a gente tem 3 anos. A gente vai fazer o aniversário de 3 anos agora em julho. Então nesses 3 anos nós já acolhemos 732 alunos. Esses acolhimentos são o quê? Ou você pode marcar assim, um acolhimento individual para psicólogo, qualquer situação que você estiver passando, você vai ter o acolhimento, você pode fazer terapia, você pode fazer grupo terapêutico. Você participou da aula inaugural? Não ouviu falar lá? Você não ouviu falando? Ouviu? Então, assim, esse acolhimento é disponível para você. A gente tem site, a gente tem, ano passado a gente criou um Instagram, esse ano a gente criou agora esse mês um podcast. Então, assim, esse acolhimento é disponível. A gente divulgou, nesses 731 alunos que estão sendo acolhidos, foram acolhidos, há em torno de 5 ou 6 que mudaram de orientadores, pessoas que iam abandonar o mestrado, já estão tudo concluindo o doutorado, entendeu? Então, assim, está disponível para você, acolhe um espaço, que a COP é uma instituição que acolhe, a gente tem aprofundado, alunos estrangeiros, já acolhi alunos angolanos que teve problemas de nota, que antes do Apolicop, ele ia abandonar, a gente tinha encaminhado para o Instituto de Psicologia, e aí por conta dele estar sendo acompanhado, ele não perdeu o convênio. Então, assim, está disponível, Apolicop, @dc, Apolicop, então, esse espaço. Esse telefone hoje em dia está muito ruim. Só você colocar na página. Nós temos um e-mail, tem um site, Apolicop, tá? Você pode botar. Tem o Instagram, também Apolicop, né? E tem um site lá. Então ele está disponível fisicamente
ele no bloco H, sala 121. Tem o café, a policópia, a plaquinha, tá bom? Então, está colhendo sim. Está no nosso site também. Que aconteceu, não foi que a gente quis falar sobre isso, não. Essa aqui foi uma estudante de doutorado aqui da UFRJ que foi agredida numa copiadora. Por aqui, isso aqui. Ela era de lado da matemática. Mas eu acho que eu entendi alguma coisinha. A agressão dela, você falou. Uma coisa da instituição para o acolhimento que vem. E tem a outra coisa que a gente está resolvendo. O preparo da instituição. A auditoria está junto no acolhimento. Tanto dos graduandos. Eu entendi o que você quer falar. Eu acho que eu posso Não são diferentes. Não são. Eu acho que ele está falando sobre um acolhimento da instituição como um todo, assim que o aluno chega dentro da COP. Então, você recebe um manual, né, com tudo que você tem ali disponível. A gente vai até ampliando essa questão do acolhimento, sempre se passa, de moradia. a ouvidoria e o acolhimento vem fazendo, essas ações educativas configurar na mão e trazer tudo. Mas aí também a gente precisa que isso chegue pra gente, porque assim, a gente desenvolve o que a gente tem desenvolvido, né, 3 anos a gente tem, do que a gente ouviu, o que a gente está ampliando. Mas assim, a gente precisa que você chegue no acolhimento e diga isso. Eu não falo mais de chegar no acolhimento, que o acolhimento não chega 2 alunos. Fazer atividades como essa, por exemplo, na vida da Então, nós temos 3 anos fazendo eventos. Todos os nossos eventos do acolhimento não é um dia só, não. Todos os eventos aniversários são 3 dias seguidos, né? Então a gente faz a divulgação. Então a gente vê, aqui tem que trabalhar, como a gente tem falado há bastante tempo, até nesse evento de campanha, a comunicação institucional ela está deficiente, né? Então a gente tem que aprimorar isso. Então a gente ouvindo isso aqui, a gente mostra assim, o trabalho está sendo feito, a gente ouviu esse servidor, mas se vocês estão abandonando, está fazendo fome, não sei o quê. Então quando a gente vai ver, o serviço, a prestação, o acolhimento está sendo feito, mas a informação não está chegando bem, né? Então, assim, a gente tem, a COP tem mais de 2.500 alunos, né? Então, assim, a gente tem um universo bastante grande e bastante variado. O acolhimento Então, é recente. 3 anos. 3 anos. Toda aula inaugural a gente divulga. Então, como antecedente, também os alunos, não, até os que entram, né, não têm esse contato. Então, na aula inaugural a gente sempre fala, e recebe uma cartilha, ou digital ou impressa. Eu acredito que se tivesse assim, na sala, cada tipo, pode, né, por exemplo, um dia de aula, por exemplo, nós temos 2 cartilhas, nós temos 2 cartilhas de assédio moral no nosso site. Essas cartilhas foram feitas decorrentes dos atendimentos que a psicóloga aconteceu muita situação de assédio moral. Então, se você for olhar lá no site do secretário, tem a cartilha de assédio moral nas relações acadêmicas, que é diferente das suas relações de trabalho. Né? Então, essas cartilhas estão lá. E a partir do segundo semestre, nós vamos visitar os colegiados de cada programa. Essas cartilhas vão receber impressa. Para a gente evitar de chegar aqui, a gente tratar de uma situação de assédio, a gente quer tratar na prevenção. É porque no evento da COP, eu assisti, estava presente. Mas só que é muita coisa falada, aí o momento... de absorver tudo de uma vez. Aí como eu cheguei lá, né? Eu acompanhei uma COP, até fiquei sabendo, vou lá. Tem alguns colegas que já encontraram lá, eu brincadeira. Então, é algo assim, eu ainda não visitei. Mas a gente quer assim, diversificar a situação do acolhimento, ela não está restrita a uma conversa com a psicóloga, um acolhimento. Não é isso. Acolhimento é uma cultura, mas com a cultura a gente não consegue mudar na nossa cultura. A gente vai e conta com cada um que a gente pode perceber. Né, de poder eu acho que a COP precisa ouvir mais ouvir mais do que a gente tenta falar e segundo a gente construir essa política de acolhimento. Eu acho que
Nós iniciamos um podcast no dia 30. A gente quer que as pessoas tragam temas que possam ouvir. Esse ouvir pode ser a partir do podcast. A podcast, você poder falar, eu gostaria de falar isso. Entendeu? Bem rapidinho desse novidade. Eu acho que você tem que fazer isso. Porque o Marcos está querendo fazer uma pergunta. É uma reunião desde que eu transformo a Policó para os direcionários que estavam na COP. Marcos, peraí, tem ele ainda mais pegando o gancho do que o Tico está falando lá, eu acho que eu posso até falar com uma experiência por ter vivido estando na nuclear, eu sei exatamente do que ele está falando. Acho que exatamente há uns 2 anos para cá, não sei se ainda existe um núcleo dentro da diretoria ligeira embaixo, não sei se da parte institucional, mas que cuidava exatamente da parte de estrangeiros. E a cada período que iniciava após, pelo menos na nuclear, iam 2 pessoas desses núcleos de estrangeiros pegaram uma relação com a gente, quem eram nossos alunos estrangeiros que estavam ingressando naquele período. A gente vai resgatar isso. Não tem mais. Então, a gente vai resgatar isso. Essas pessoas exatamente ficavam até muita gente quando a gente não dava no que eles diziam, insistentemente, até que tinham isso em mãos, para que eles pudessem ver os alunos e ter realmente essa ambientação para ouvi-los no que eles receberam. Eu tenho um outro amigo meu aqui, que já está aqui há uns 30 anos, o André Costa, e sempre brincando comigo, ele fala isso, ele fala, aqui dentro a gente tem muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, mas muitos dos meus amigos aqui dentro querem alguém para ouvi-los falar, seja de qualquer coisa, seja da esposa, dos filhos e tal. E ele falou para mim, Marcos, muitas pessoas aqui, elas não conseguem ter alguém para ouvir. E aí eu fiz essa transferência para o FNJ. Talvez, nas inúmeras dificuldades que eu por aqui há 10 anos estou já vi, eu sei exatamente qual é esse sentimento que o Tico passa quando ele fala. Eu estou gritando e ninguém me ouve. Eu entendo que a sua iniciativa é importante a respeito do material, tem Instagram, tem site, tem um podcast, a sua iniciativa é maravilhosa. Mas talvez 5 minutos de alguém da sua Policó, ou seja, qual a área responsável, para parar e falar, fala aqui comigo, você tem dificuldade, vamos verificar. Isso já vai fazer a vida dele perfeitamente diferente. Eu até sou grata pela Nayara ter me convidado, senão seria era uma demanda que a gente já tinha uma proposta de estar acolhimento dos estrangeiros, mas a gente ouvir como é que é isso é importante, né, para a gente ampliar o leque da proposta que a gente poderia fazer, está mais concluído. Não, e que bom que você sabe que há mais de 2 anos isso está parado. Sim, muito mais de 2 anos. Muito mais. Eu entrei na coordenação da nuclear em 2020. Desde então já não existe mais, né? Então é uma coisa que a gente precisa resgatar, porque se a gente quer uma internacionalização na COP, a gente precisa por aí. Isso. Diego, por favor. É interessante essa coisa da escuta, não é só estudantes, não são só estudantes estrangeiros, são pessoas querem, não é escondida não, elas querem uma escuta, que vai além do ouvir. Eu peguei o telefone, era uma docente, ela ficou 50 minutos falando comigo. Quando ela acabou, aí ela disse para mim, eu acho que eu já tenho uma resposta. Eu acho que eu já tenho uma resposta. Aí agradeceu, obrigada por você me escutar. Eu não sei porquê. À medida que ela ia falando, eu retornava para ela. Ela falava, eu retornava, só retornava a pergunta ao final desses 50 minutos. Eu tenho uma resposta. Não precisa solução na demanda. Mas você precisa dar a chance de ouvir a falar, de você escutar. E quando você escuta a própria voz, as coisas passam a fazer sentido. Boa tarde, eu sou da graduação da Poli, do mestrado, do professor Luciano.
Eu acho que isso que ele falou é uma coisa muito presente, que eu consigo ver claramente na graduação, eu acho que na graduação, na qual estão é menos tempo. Então, talvez por eu estar aqui há mais tempo, eu consigo enxergar isso claramente. O que ele falou foi que a cultura de acolhimento ela não acontece, não existe. A senhora falou que o Apolicop ele existe. Sim, as duas coisas podem coexistir. O Apolicop existe, mas ele é novo, como a senhora falou. A cultura não foi instaurada aí. Uma coisa que eu fiz na graduação, quando a gente fala sobre resiliência, todo mundo fala que isso é uma coisa muito distante, como se fosse uma coisa ineficaz, como se fosse. E realmente, eu entrei em 2019, em 2019 eu ouço os mesmos casos que eu ouço hoje, e todo mundo continua falando que denúncia não adianta nada. Claro, a ouvidoria mudou de forma de trabalho, a coisa de trabalho. A Poli mesmo faz palestras todo o período. Sendo que isso que ele falou, como por exemplo, ele falou que não tinha polícia que fala na inaugural. Quando chega ali, a situação de assédio de violência não acontece no primeiro contato. Ela acontece ao longo do mestrado, e a gente não tem, por não ter a cultura, não tem esse insight de procurar o acolhimento. Que é o que acontece na graduação. Eu fui presidente da Constituinte de Livro Acadêmico, onde eu estava fazendo qualidade de coisas, e tem coisas que não levam para a coordenação, ou levam para a diretoria. Porque eles acham que realmente não vai adiantar. Então, por isso que, como a ouvidora falou, que a gente precisa começar a denunciar no caso, e eles já têm medo de represália. Tem medo de represália que também, como ninguém nunca denunciou, não tem precedente, vai ser a primeira pessoa. Então, realmente, às vezes não vai dar em nada. Mas como você falou, a primeira não vai dar em nada, a segunda vai parar para ver, a terceira, a quarta, a quinta, uma hora vai dar alguma coisa, só da cultura de como ela se instala. E ele falou que não acontece, que tem, mas não é necessariamente o Apolicop, não é necessariamente a cultura de acolhimento. Ele é como se fosse não é uma órgão, iniciativa que cultura demora para mudar. É uma iniciativa do acolhimento, em 3 anos. Então, a mudança de cultura realmente demora. E depende também dos alunos, como por exemplo, quando ele começou a Apolicop, os alunos que estavam ali matriculados, eles já não acreditavam na Apolicop. Então, essa credibilidade que eu acho da questão da denúncia da auditoria da Apolicop, ela demora para acontecer. É uma coisa que na nuclear a gente está passando, e o pessoal não tem insight que pode fazer, olha, tem auditoria. Não posso dizer mais nada, tem auditoria. A auditoria vai, como ela falou, vai verificar se é realmente o seu direito, vai ver as administrativas legais ou até mesmo um código oficial. Uma sugestão aí para agora vocês vai trabalhar de forma que é uma expressão maravilhosa. Lembrei que eu acho que falta mais uma proatividade. Você vai ver, mas como você fica com palestra maravilhosa? Nem como eu acho que eles vêm com ferramenta. Não, mas está Que gravado. mostra a pluralidade. Você pode, infelizmente, porque é uma questão muito difícil. É uma questão muito difícil. Para mudar a cultura, você quer ajudar a eu tenho que insistir. Até você mudar a cabeça da medida que eu acho que não tem que porque o professor vai estar aí. Então, eu acho que é por isso que tem educação, né? É legal aparecer na primeira integral lá e mostrar, mas tem que ser contínuo, né? E tem que estar resultado também, né? Reflexo, vai lá, tem lá o resultado lá de quantas denúncias estão na cultura, quantas não, deixa só no site. Essa sugestão eu gostei. Você tem que mudar, gostar. Quantas demandas tivemos, mas vai demorar ainda. Por isso começou agora. Gente, eu não posso pegar vocês que antes terminaram. Não, a gente entende a gente não tinha o controle das coisas. Eu acho que ouvir é importante, quando a gente ouve o Chico falando, né? Tem que levar essa mensagem. Não na defensiva, pô, não, eu estou fazendo, você que está. Não, se ele está não continuar por isso, é porque alguma coisa está faltando. Minimamente a informação, né? Minimamente a informação que existe, que ele pode usar. Mas não está chegando como deveria chegar, não está faltando. A mínima informação que ele tem que ter é só. Tem que informar, melhorar inglês mais. É a cultura muda. Não vai ser. É 3 anos fazem atrás. Nem 3 anos nós podemos promotores violentos.
Quantos degraus na escada tem? Agora vamos olhar mas sem cansar. A gente gravou, a gente vai deixar no site, vai deixar na programação, talvez também, lá no site da Nuclear, de outros programas que eu adoro, o próprio Apoio Forte, se derem, ou a mecânica, também a gente disponibiliza para todo mundo colocar no site, porque isso é uma corrente. Isso a gente começou aqui na Nuclear, mas a gente tem aqui a Oceânica, a gente tem aqui o Apoio Forte, a gente tem aqui a mecânica. Então não é um assunto que fica restrito apenas à Nuclear. É um assunto da COP, da Politécnica, é um assunto da UFRJ. Né? Então, eu só tenho a agradecer, Fernanda, por isso que a gente está tentando marcar, nunca conseguir a marca do Critério, ficar com as agências, mas agora eu agradeço a vocês, por escutar o inteiro e participar do grupo, né, do protagonista também dessa palestra, estamos à disposição. Se tiverem crítica, sugestão, elogio, lembra lá? Nada, é isso que a gente quer. A gente quer ouvir as pessoas, a gente quer escutar as pessoas, e quer saber o mais que é o UFRJ pode ser melhor. No básico de sexo. Obrigada, gente. Eu vou fazer bolo, sabe?